E aí, pessoal, começando a entrar, já deixar um comentário. E aí, pessoal, entrando aí, boa tarde. Vou esperar uns 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Leporassi, diretor técnico da Biocinética. Dá um alô aí, pessoal, se o som estiver bom, tá? Enquanto o pessoal está entrando, dá uma mãozinha aí se vocês estiverem conseguindo entrar. Escutar bem. Maravilha. Se no meio da live o som estiver ruim, vocês me avisem. Hoje vamos fazer a primeira sessão de lives que eu programei para as próximas semanas. O objetivo é fazer com que essa quarentena que todos nós estamos vivendo seja útil a todos. Eu acredito que se todos nós fizermos um pouco, vai ficar muito mais fácil a gente passar por esse período juntos. Então, eu estou me colocando completamente à disposição de vocês, o que eu puder ajudar. Uma das formas que eu vou tentar contribuir para ser um pouco menos desgastante esse período em casa, um pouco de conhecimento dentro do que eu puder passar para vocês. Bom, ontem eu coloquei uma votação no Instagram da Biocinética, no meu pessoal, e o que o pessoal mais pediu, o que o pessoal mais discutiu, na verdade, foi em relação ao tema de avaliação biocinética. Como realizar, quais testes realizar, o porquê que eu devo fazer uma avaliação biocinética. E, cara, foram muitos temas. E eu decidi começar por esse, porque esse tema vai ser um tema que vai ficar como base para próximas lives todas que a gente vai fazer nas próximas semanas. Bom, inicialmente é importante vocês entenderem o que é a biocinética, tá? A biocinética é um conceito de mensuração da funcionalidade do sistema musculoesquelético. Ela tem como foco principal a análise de movimento, e vocês vão ver hoje, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Não quer dizer que nós, por considerarmos o movimento uma das coisas mais importantes, nós pensamos sempre em modificá-lo. Mas o grande ponto é como que nós entendemos o movimento, a quantificação da funcionalidade baseada no movimento, e principalmente porque acreditamos que através do movimento a gente consegue identificar quais são as sobrecargas em cada uma das articulações e músculos. E o mais importante, na verdade, associado ao nosso conceito, é você integrar os dados da sua análise de movimento com dados de força, com dados de flexibilidade, com dados de postura, e a integração de todas essas variáveis é o que vai permitir que, na verdade, a gente tenha um bom diagnóstico funcional. Então, a nossa visão principal é que muitas das lesões elas ocorrem não por movimentos alterados. A gente tem que tirar um pouco esse jargão que existe. A gente usa muito a palavra disfunção de movimento, é um termo que é muito recorrente, mas a gente tem que entender que, na verdade, é difícil a gente discutir de movimento certo ou movimento errado. Muitas vezes o movimento para um determinado um valgo dinâmico, por exemplo, que é aquela medialização do joelho, para alguns movimentos ele vai gerar uma sobrecarga no joelho, no quadril, no tornozelo, só que ele é necessário ocorrer em alguns movimentos, como por exemplo para você fazer um tubo no surf, ou para você fazer algumas manobras
no skate e alguns outros esportes, é necessário que haja esses movimentos. Então a nossa concepção, na verdade, nos últimos anos e com nossas pesquisas, ela tem modificado um pouco. O nosso objetivo é identificar o padrão de movimento de cada pessoa e a partir da identificação do padrão de movimento de cada pessoa, a gente vai entender quais sobrecargas estão, quais articulações estão em sobrecarga. E a partir do momento que a gente entender se a articulação, quais articulações estão em sobrecarga, o nosso papel é avaliar se essas estruturas em sobrecarga elas são competentes o suficiente para conseguir aguentar essa demanda. É vocês pensarem numa balança, tá bom? Pensa que o teu movimento ele vai gerar uma sobrecarga na tua articulação. E se essa balança tiver, quanto o teu movimento mais sobrecarga for gerado, você gera um desequilíbrio dessa balança no movimento. E o nosso objetivo é ver se o músculo tem força, arco de movimento, tem competência de uma forma geral para equilibrar essa balança. Então, na verdade, uma das coisas que eu insisto e cada vez eu discuto mais em todas as minhas aulas, nos meus cursos, nos nossos posts, é a gente parar um pouco nessa questão de movimento certo, de movimento errado. Nosso objetivo como profissional da saúde, como fisioterapeutas, professor de educação física, médicos, quem trabalhar na área de funcionalidade é muito mais entender qual a importância do movimento para aquele quadro de dor ou para lesões futuras. E é nisso que nós pautamos o nosso conceito. E isso é muito diferente do que era discutido antigamente. Até pouco tempo, e na verdade bastante gente até hoje, ainda discute a biomecânica como uma forma de ver se o movimento está certo ou o movimento está errado, e se ele estiver errado eu tenho que gerar intervenções para modificá-lo. E não é tão simples assim. A literatura ela tem seguido um caminho bem árduo para quem acredita nessa teoria, porque muitas intervenções que melhoram o nosso quadro clínico não necessariamente alteram o nosso padrão de movimento. Ou seja, os estudos, existem diversos estudos, por exemplo, para dor femoropatelar, para outras patologias, que você, fortalecendo a musculatura de quadril, você reduz o quadro de dor e aumenta a funcionalidade. Quadril associado com o fortalecimento de joelho. E não necessariamente o fortalecimento dessas musculaturas gerou qualquer alteração no teu quadro, no teu padrão de movimento. Muitas vezes aquele valgismo dinâmico ou uma pisada pronada continua ocorrendo, mesmo que você tenha trabalhado a força dessas musculaturas. Isso ocorre, pessoal, exatamente pelo que eu acabei de comentar com vocês. Na verdade, você tem um movimento que continua gerando aquela sobrecarga na articulação, só que, apesar de você estar gerando aquela sobrecarga, quando você faz um trabalho de fortalecimento, você aumenta a capacidade dessa estrutura em aguentar essa sobrecarga. Então, por isso que não necessariamente quando a gente faz uma análise de movimento, quando a gente faz uma avaliação biocinética de uma forma geral, a gente tem que ter como objetivo principal a reeducação do movimento. Em alguns casos, podemos usar a reeducação do movimento. Hoje, a proposta é que no final a gente terminar mostrando alguns casos clínicos. Em alguns, eu vou mostrar para vocês um deles, pelo menos a gente trabalhou em cima de reeducação de movimento, enquanto que outros, na verdade, a gente não necessariamente vai mexer no movimento, apesar de ter encontrado articulações que estão sobrecarregadas, usando uma análise biocinética. Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer questão, vai mandando mensagem, eu vou tentando responder. Eu fiz aqui um esquema para a gente ir seguindo, mas a proposta é que vocês vão deixando suas perguntas, o que vocês têm interesse em saber dentro do tema de avaliação biocinética. Então vamos lá, resumindo esse começo, o que é a nossa proposta, o que é o conceito de avaliação biocinética? O nosso conceito de avaliação biocinética é
faço uma avaliação do movimento e eu vou falar quais são os critérios dessa avaliação, para identificar quais articulações estão em sobrecarga aumentada. Se você tem uma dor no joelho, não necessariamente a sobrecarga ela vai ser direto no joelho. Você pode ter outras articulações que estão com movimentos alterados que estão gerando sobrecarga naquele joelho. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. A partir do momento que a gente identificou quais são os padrões de movimento que estão aumentando a sobrecarga em cada articulação, a gente vai complementar a nossa avaliação com testes de força, flexibilidade, análise postural, e a partir daí, quando a gente integra todas essas informações, a gente começa a ter mais claro o cenário funcional do nosso paciente, para saber se eu vou intervir em cima de fortalecimento, ganho de arco de movimento, melhora no padrão motor, no treino de controle motor. Então, de uma forma geral e simplificada, o nosso conceito de avaliação biocinética é isso. E para isso, pessoal, a gente tem que entender que a nossa capacidade de identificar alterações de movimento, ela tem que ser muito grande. Isso é uma das discussões que existe na literatura, a acurácia de diversos métodos em identificar alterações nos padrões de movimento. Vocês vão encontrar tanto artigos mostrando que métodos qualitativos ou métodos 2D, eles têm sua aplicação. No entanto, uma das grandes questões quando eu preciso de precisão para identificar os movimentos alterados e movimentos que na maioria das vezes são triplanares. Ou seja, as alterações elas não ocorrem apenas no plano coronal, ou no plano sagital, ou no plano transverso. Em geral, as nossas alterações de movimento, os padrões de movimento que geram sobrecarga nas articulações, eles na maioria das vezes eles ocorrem triplanares. E em 2018, o Thiago Jambo, um colega fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro, ele fez o doutorado dele na Austrália com o Evangelos Papas, e ele publicou uma revisão sistemática na JOSPT mostrando que medidas 2D não têm uma validação tão grande quando precisamos de precisão para identificar alterações do tronco, joelho, quadril, baseado em testes de salto e baseado em testes de agachamento. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou até escrevendo um capítulo de livro sobre isso. Quem quiser esse artigo, pessoal, me manda depois um direct que eu mando para vocês o artigo. O artigo é bem legal de ler. E uma das grandes discussões quando a gente lê esses artigos de validação de instrumentação, principalmente a instrumentação 2D para 3D, um dos testes estatísticos que nós usamos, nós pesquisadores usamos, para ver se um equipamento ele tem validade para medir o que um equipamento mais preciso, né? Ou seja, o que um 2D ele tem uma validação em relação ao 3D, a gente usa normalmente dois testes. Um teste de correlação para ver se as medidas elas estão associadas e um teste de diferença entre as médias dessas medidas. Um dos grandes problemas na análise estatística é que a gente tende a ser muito estrito, ou seja, se der um P menor que 0,05, você fala que aquilo ali tem diferença ou que eles estão associados. O que acontece na maioria desses estudos de validação 2D e 3D é que a correlação entre essas medidas ela raramente passa de 0,6, 0,5. Só que o P é significativo. E as pessoas falam, as medidas estão associadas. Sim, uma medida 2D ela tem associação com a medida 3D. Agora, o que significa os resultados desses artigos? Significa que um P de 0,6, 0,60, que é aquele R, 0,60, significa que menos, que aí a gente usa o R2, o coeficiente de variabilidade de determinação, menos de 50% da medida 3D é explicado
pela medida 2D. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai usar, vai ler os artigos baseados somente nos abstracts e não entende a parte estatística. Porque apesar de existir associação entre as duas medidas, uma não tem força suficiente para substituir outra. E eu vou explicar para vocês o porquê. O conceito 2D é da mesma forma que vocês estão me vendo aí. Vocês estão vendo baseados no movimento plano, ou seja, vocês estão me olhando de frente. Se eu tiver, e vocês estiverem medindo a altura dos meus olhos, a altura das minhas orelhas, e eu tiver um pouquinho inclinado, ou seja, fora do plano de movimento exato que a gente está, vocês estão me olhando, isso vai gerar, tá vendo se eu ficar nessa posição? Isso vai gerar o que a gente chama de erro de perspectiva. E o grande problema disso é que você começa a gerar, toda vez que você tem qualquer forma de rotação e sai do plano de movimento, você acaba reduzindo um pouco a tua capacidade de identificar as alterações de movimento. Então, hoje cada vez mais temos buscado outras ferramentas para conseguir uma precisão muito grande na avaliação. Hoje a gente tem a avaliação 3D, ela é a avaliação que ela é o considerado padrão ouro, e uma das coisas que as pessoas perguntam mas eu não tenho 3D na minha clínica, eu não tenho acesso diretamente ao sistema 3D. Bom, a resposta disso, e pensem, é muito simples. Não quer dizer que você não tem acesso diretamente a esse instrumento que você não pode utilizar. Hoje, na maioria dos lugares no Brasil, vocês têm acesso, existem laboratórios, existem clínicas que fazem avaliações 3D. Da mesma forma que um médico, ele, quando precisa fazer uma ressonância magnética, ele não tem uma ressonância magnética na maioria das vezes na clínica dele, ou ele não tem um aparelho de raio-x na clínica dele, ele pede esse exame para você fazer em outro lugar. Porque, assim como a análise de movimento, o raio-x, a ressonância, a avaliação biocinética são exames complementares. Ou seja, quando o paciente ele faz uma avaliação, ele volta normalmente com esse laudo, no nosso caso, no nosso laboratório. A gente faz contato com um profissional que solicitou o exame para explicar os resultados funcionais que nós obtivemos e com isso ele juntar com a história clínica, com os exames específicos e clínicos do próprio fisioterapeuta, professor de educação física, para a partir daí ele entender qual é a melhor intervenção a ser feita. Ricardo, eu vou responder daqui a pouco essa tua pergunta, tá? Quando eu entrar na parte de avaliação. Então é o seguinte, pessoal, essa questão de não tenho acesso diretamente a uma avaliação, eu não consigo entender de uma forma direta. Existem diversas formas de acesso aos pacientes de vocês, às avaliações. Hoje, na avaliação 3D, hoje os nossos pacientes, a maioria deles, em todas as nossas franquias, em Salvador, em Florianópolis, aqui no Rio, eles conseguem reembolso de plano de saúde. Então, na verdade, cada vez mais as avaliações estão se tornando acessíveis, sim. E é importante que a gente tenha uma precisão muito grande na identificação das disfunções de movimento. E uma das questões que eu sempre faço uma analogia é quando as pessoas me perguntam por que elas precisam de uma precisão tão grande. Pessoal, imagine que vocês tenham um problema cardíaco. Você tem um problema cardíaco e você quer realizar atividade física. A primeira coisa que você vai fazer é ir no cardiologista, e a partir do momento que você vai no cardiologista, ele vai te examinar, vai realizar uma série de testes para saber se você está apto a realizar essa atividade física. Imagine que quando você vai no cardiologista, ele faça somente uma ausculta cardíaca, ele faça um eletrocardiograma de repouso, e baseado no eletrocardiograma de repouso, baseado somente numa ausculta pulmonar, numa ausculta cardíaca, ele vira para você e fala: eu acho que não tem nada demais. Aqui nosso exame,
ele não apareceu nada demais. Vamos fazer o seguinte, vai fazendo uma atividade física e se você sentir uma pontadinha no peito, você volta aqui, e aí a gente faz uma coisa mais precisa e dá uma olhada com mais calma. Eu acredito que ninguém daí faria atividade física ou daria credibilidade para esse profissional. Até porque uma pontadinha no peito pode ser morte. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz isso na nossa prática clínica. Fisioterapeutas, professores de educação física e muitas vezes até quando o médico vai fazer qualquer forma de avaliação funcional. Porque a gente trabalhar com uma forma subjetiva e qualitativa é muito perigoso. Você não tem certeza e você não tem uma precisão tão grande e por você não estar medindo, você não consegue dar um valor exato e ter certeza que aquilo que você olhou de fato está ocorrendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. A tecnologia, pessoal, ela está entrando cada vez mais em todas as áreas da saúde. Tá? Hoje na área médica, por exemplo, eu tenho um amigo que está terminando, eu oriento hoje no programa de diagnóstico por imagem da Escola Paulista de Medicina, e um amigo que está fazendo um doutorado exatamente trabalhando com algoritmos de inteligência artificial para identificar automaticamente tumores na mamografia. Ou seja, a tecnologia está entrando em todas as áreas. Algoritmos inteligentes de suporte à decisão não vai substituir ninguém, ele vai simplesmente ajudar os profissionais a gerar um diagnóstico mais preciso. E é isso que cada um de vocês aí tem que se preocupar na vida futura de vocês. Como que eu posso realizar exames ou ter parceiros que vão me ajudar com alguns exames para melhorar o meu diagnóstico funcional, que é o nosso diagnóstico. Como que eu posso melhorar a minha capacidade de identificar alterações de movimento e sair um pouco do achismo. Eu acho que deu um drop pélvico, eu acho que deu um valgo dinâmico. Essa pisada parece ser pronada. Pessoal, não dá mais para a gente ficar nessa questão do eu acho que vai ser. Então, a gente tem que ter o cuidado muito grande em relação a isso. A Cris comentou aqui que não concorda em partes, o 3D ainda não é uma realidade tão acessível. Sim, estamos cada vez mais trabalhando em cima de formas de viabilizar essa acessibilidade ao 3D. Exemplo, você aí está em Minas hoje, você tem o próprio laboratório da UFMG que você pode conversar com as pessoas o porquê que eles não podem te ajudar, ou o pessoal que está em Curitiba, que existem laboratórios que sejam de pesquisa que podem contribuir com vocês, mesmo muitas vezes que não sejam laboratórios privados. Mas de fato, se você não tem acesso, e isso é a pergunta que o Rafael fez, se você não tem acesso de forma nenhuma e na tua cidade você não tem acesso ao exame 3D, ou não tem nenhum lugar que você consiga fazer essa questão, ter parceiros que vão te auxiliar, de fato, é melhor você fazer um exame 2D do que simplesmente fazer de uma forma qualitativa. Isso não tem a menor sombra de dúvida. O grande problema é quando você identifica numa avaliação 2D que você tem uma rotação excessiva. Isso é muito comum na corrida, por exemplo. Na corrida é muito utilizado um sistema 2D para a gente ver o tipo de pisada. Existem aquelas pessoas que têm aquela pisada com o pé para fora, sabe, aquele pé meio 10 para as 2, apontadinho para fora. Pronto, se você tem um paciente e você vai fazer uma avaliação da corrida desse paciente e ele tem esse padrão com o pé mais para fora, esquece o 2D. Ele vai dar resultados errados. Então tem que ter muito cuidado com essa história de mas eu só tenho 2D, então eu vou usar o 2D para tudo porque é o que tem acesso. Sim,
mas com cuidado, porque se você tiver qualquer alteração de movimento que saia do plano, pessoal, você perdeu completamente a capacidade do sistema 2D em fazer uma avaliação. E aí, respondendo o que o Rafael perguntou lá em cima, aí muitas vezes você vai ter que utilizar, se você não tem acesso a um 3D, a uma avaliação, uma interpretação qualitativa, que por mais que não tenha tanta validade, com certeza você filmando e fazendo uma avaliação qualitativa é muito melhor do que você fazer simplesmente uma avaliação visual de uma forma geral. A Adriele perguntou, Adriele, a gente tem hoje em Salvador um sistema 3D, então por mais que muitas vezes não seja tão perto, mas você consegue pedir para o seu paciente em algum momento fazer um exame em ir para Salvador. Ou, exatamente, vocês começarem a estudar possibilidades de pessoas começarem a desenvolver essa ferramenta nos locais onde vocês estão. Então, eu concordo quando a gente pensa que, quando a gente fala que não é tão acessível. Não, pessoal, não é ainda tão acessível. Uma das coisas que eu tenho feito na minha vida é exatamente trabalhar em cima de tecnologia, desenvolver tecnologia para reduzir o custo desses sistemas e reduzir a dificuldade na interpretação do laudo. A gente conseguir identificar totalmente, com uma precisão maior, as alterações de movimento, e a partir do momento que a gente tem uma boa identificação das alterações de movimento ou das articulações em sobrecarga, a gente começar a ter uma maior competência para gerar um bom diagnóstico funcional. Então, seguindo, como que na verdade a gente usa a avaliação biocinética para melhorar o tratamento, para melhorar a prescrição de exercícios? Bom, eu sempre falo, pessoal, que existem, na verdade, 3 formas da gente lidar de uma forma geral com lesões. A primeira, e mais aguda, a pessoa sente dor fazendo uma atividade, a primeira coisa que você vai fazer é reduzir a participação da pessoa naquela atividade. Não necessariamente você precisa tirar a pessoa completamente daquela atividade. Você pode, por exemplo, um corredor que sente dor correndo, você reduz intensidade, reduz volume a um ponto que ele consiga realizar atividade sem dor. Eu raramente tiro a pessoa totalmente da prática esportiva. O grande problema é que a solução ela é paliativa, né? O que ela é paliativa? Porque você não tratou a causa daquela lesão. E a partir do momento que você não tratou a causa daquela lesão, você simplesmente vai ficar em cima de reduz a sobrecarga, e quando você aumenta a sobrecarga, a pessoa volta a sentir dor. Aí você reduz a sobrecarga, aí a pessoa fica sem dor. Quando volta a aumentar a demanda de treinamento, ela volta a sentir dor. Mas de uma forma aguda, talvez essa seja uma alternativa interessante para a gente reduzir a sobrecarga articular. Bom, daí com a minha avaliação biocinética, eu vou ter 2 formas principais de intervir. Vai me possibilitar identificar quais são as musculaturas que eu vou trabalhar, seja para ganhar arco de movimento, seja para fortalecer essa musculatura, para aguentar uma sobrecarga, seja para a gente pensar em reeducação do movimento. A nossa avaliação, e aí respondendo ao que o Rodrigo me perguntou lá no começo, o Ricardo, perdão, me perguntou lá no começo, a nossa avaliação ela parte de 2 princípios iniciais para eu escolher meus testes. O primeiro, qual é a intensidade da participação do meu paciente? Ele faz atividades de alta intensidade ou ele não faz atividade de alta intensidade? Aquela pessoa que só realiza caminhadas e não faz nenhuma atividade excessivamente intensa, eu não preciso aplicar testes que são muito intensos. Por outro lado, aquelas pessoas que realizam corrida, jogam futebol, basquete ou fazem atividades mais intensas, por muitas vezes, os testes
que eu vou utilizar para esses pacientes tem que também ser mais intensos, diferente dos testes daquela outra pessoa, porque eu preciso induzir uma sobrecarga no corpo daquela pessoa o mais próximo possível da prática esportiva dela. Porque a partir do momento que eu induzo uma sobrecarga mais próximo possível da prática esportiva dela, eu consigo entender os movimentos que vão ocorrer enquanto ela estiver praticando o esporte dela. Então, o que a gente usa de uma forma geral é essa classificação. Por exemplo, eu raramente uso testes de step down, aqueles testes de agachamento unilaterais para corredores ou para jogadores de futebol. São testes muito pouco intensos. Vão aparecer alterações de movimento? Podem aparecer, mas o quanto que essa alteração de movimento vai ser prioritária na prática esportiva dele, o quanto que ela vai estar presente na prática esportiva dele. Então, essa questão de você entender a intensidade da prática esportiva é o primeiro conceito, o primeiro fundamento que a gente usa para escolher os testes na biocinética. O segundo fundamento é a direção da sobrecarga que é imposta. Ou seja, se a pessoa ela realiza atividades nas quais a principal forma de deslocamento é horizontal, como por exemplo a corrida, você, por mais que tenha deslocamentos verticais, a principal direção do deslocamento na corrida ela é horizontal, posterior-anterior. Então eu priorizo muito mais realizar exames que tenham característica de deslocamento horizontal do que exames que tenham característica de deslocamento vertical. Então, por exemplo, para corredores, eu priorizo muito mais realizar um teste de rope horizontal, de salto horizontal, do que testes de salto vertical. Da mesma forma que eu não realizo testes com nenhuma característica vertical de baixa intensidade. Então esses são os dois critérios. Quando eu pego, por exemplo, jogador de futebol, basquete, vôlei, que você tem tantos deslocamentos horizontais quanto verticais, eu vou ter que colocar testes que gerem demanda vertical e que gerem demanda horizontal. Muitas das vezes, alterações de movimento que vocês vão encontrar em um teste com característica mais de deslocamento vertical não são os mesmos resultados que você vai encontrar nos testes com característica horizontal. Por mais que muitas musculaturas que sejam utilizadas sejam parecidas, porém as alavancas e as características funcionais desses exercícios as características são diferentes. Tudo bem? Então, de uma forma geral, esses são os dois conceitos que a gente utiliza. E a partir daí, pessoal, obviamente, a gente tem baterias de testes pré-determinadas e específicas, nas quais a gente vai escolhendo de paciente a paciente. Pessoal, alguma pergunta? Vai deixando a pergunta de vocês aí. A Adriele perguntou de pacientes neurológicos. A gente funciona da mesma forma. Depende do tipo de paciente neurológico que você esteja discutindo. A gente atende muito paciente com paralisia cerebral lá na clínica. E o paciente com paralisia cerebral, a gente praticamente faz testes de marcha, tá? Dependendo do grau de funcionalidade. Eu já peguei paciente que tem paralisia cerebral pós-cirúrgicos e que já tinham um grau funcional muito grande, que eles tinham competência para correr. E tinham pacientes que mal caminhavam. Da mesma forma que você pensa num paciente neurológico, mas com uma doença neurodegenerativa, como por exemplo um Parkinson, um Alzheimer, os testes, você vai realizar também testes de marcha, mas posso pensar em testes de sentar e levantar, posso pensar em testes com tarefa dupla. Mas pensa que para esses pacientes neurológicos principalmente, o nosso objetivo na reabilitação, e isso é importante, definir qual o objetivo que você tem na reabilitação. O nosso objetivo, na maioria das vezes, é gerar a maior capacidade funcional para esse paciente. E talvez a primeira atividade, participação que a gente pense
é uma competência para caminhar de forma independente, ter marcha extracomunitária. Então a marcha é uma das atividades que eu mais utilizo e eu tento chegar no máximo de velocidade que aquele paciente consegue. Bom, pessoal, passando essa primeira fase, conceitos teóricos, vamos bater um papo sobre alguns casos clínicos. Eu trouxe alguns casos, não sei se vai dar tempo de falar sobre todos, a gente tem no máximo umas 20, 25 minutos aí de live. Vamos começar a discutir. Bom, o primeiro paciente que eu trouxe é um paciente com uma artrose avançada de joelho, uma artrose avançada de joelho direito, paciente de 73 anos, sexo masculino. Uma artrose de compartimento lateral do joelho direito, ou seja, ele é aquele paciente com valgo do joelho, tá? Uma deformidade em valgo. A região lateral do joelho tem uma redução de espaço, ele já no nível de exames de imagem bem reduzido, assim, bem alterada, alteração de redução de espaço articular, ele já tinha uma translação, deslocamento de eixo. E é um paciente que já tinha perda do arco de movimento de flexão, ele tinha em média entre 90 e 100 graus, tinha 92 do lado direito e 96 do lado direito e 110 do lado esquerdo. Ou seja, é um paciente que já tinha uma perda funcional importante, só que ele é uma perda de mobilidade importante, só que é um paciente que não relatava um quadro de incapacidade funcional tão grande. Quando a gente aplicava os questionários de avaliação subjetiva, nós validamos o IKDC aqui para o Brasil, para a versão brasileira, quem quiser depois me pede. Esse paciente ele tinha uma nota entre 60 e 70 em 100, que não é uma nota tão baixa, um quadro de dor de 3 em 10. Ou seja, apesar dos exames de imagem e exame físico dele ser muito ruim, esse paciente ele não tinha um quadro clínico e funcional, reclamações clínicas e funcionais que eram compatíveis. E o que aconteceu é que esse paciente, apesar dele estar ainda insistindo na fisioterapia, ele não estava tendo uma melhora desse pequeno quadro de dor que ele ainda relatava. Então o médico dele mandou esse paciente para a gente, junto do fisioterapeuta, para realizarmos uma avaliação com maior precisão na identificação das alterações e a partir daí para programar a reabilitação. Eu vou ficar agora, pessoal, mudando, que eu vou mostrar para vocês, aqui o exame dele funcional da biocinética aqui no computador. E mostrar para vocês também, depois a gente vai discutir o caso, tudo bem? Tiago, respondendo sua pergunta, poderia ser sim, devido a explicar melhor sobre o desvio de eixo. Sim, cara, você tem o fêmur e a tíbia aqui. Na verdade, quando você fala, você tem o deslocamento de compartimento lateral e de compartimento medial, tudo bem? Você muitas vezes também tem uma translação do fêmur sobre a tíbia, tá? Existe essa translação de rotação da tíbia, de posteriorização também. Ou seja, você perde um pouco esse alinhamento do fêmur com a tíbia. Tudo bem? Isso é um pouco sobre esse desvio de eixo. Você vê também pelas espinhas ali do fêmur e da tíbia, eles estão desalinhados. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo, eu vou mostrar para vocês aqui o exame desse paciente. Eu quero o seguinte, a brincadeira agora olhem a marcha desse paciente, eu vou deixar passando algumas vezes e eu quero que vocês comecem a descrever aqui nos comentários o que vocês têm, o que vocês conseguiram identificar, tudo bem? Vamos lá. Acho que já dá para ver aí. Opa. Vamos lá, pessoal, vou botar a marcha aqui de perto desse paciente em velocidade normal. O joelho lesionado é esse daqui, o joelho com artrose é esse daqui. Reparem o valgo do joelho, é bem claro, né? Deixa eu dar uma parada nessa. É esse aqui, ó, pessoal.
que eu grifei agora. O que vocês conseguem identificar? Valgo do joelho, de forma muito clara. Vou reduzir a velocidade para facilitar para vocês. Botei na metade da velocidade da marcha, ou seja, botei no slow motion aqui. Isso aí, um joelho direito valgo, que é exatamente, ele tem alteração, ele tem a artrose no compartimento lateral do joelho. Vocês conseguem identificar mais alguma coisa? Difícil demais, né? Não é uma coisa muito simples. É isso que acontece na nossa prática clínica, pessoal. A gente consegue identificar as alterações grosseiras, como por exemplo esse valgo do joelho, e aí essa alteração, mas a gente não consegue identificar o resto. O Thiago escreveu, ele não faz extensão completa dos dois joelhos. Numa imagem lateral ficaria melhor. Vamos dar uma olhada, Thiagão? Era para onde eu ia agora. E aí? Continua achando isso? Lúcio, agora só movimento, sem a gente se preocupar por enquanto com... sem se preocupar por enquanto com a fraqueza. Opa, Marcelo, boa, parece que ele faz uma hiperextensão, né? Então, na verdade, Thiagão, você viu isso que eu falei, a questão, cara, da gente estar olhando o movimento no plano errado. Como você olhou de frente e você se preocupou em ver a extensão do joelho, você teve o que a gente chama de erro de perspectiva. Exatamente, ele faz um baita recurvatum aqui, quando ele já entra com o joelho em extensão e quando ele vai avançando a perna à frente, olha só que legal, pessoal. Ó, ele vai fazendo o joelho, entra com o joelho pouco fletido, mas aí quando ele vai avançando, em vez de ele manter o joelho, olha o que ele faz. Olha isso aqui, pessoal. Ele faz uma hiperextensão desse joelho. Renan, ele acaba fazendo uma redução da dorse porque ele faz essa hiperextensão do joelho. Aí fica claro, todo mundo conseguiu ver bem agora, né? Quando eu botei uma velocidade baixa e coloquei no plano certo de movimento, a gente consegue ver. E olha como é que fica mais fácil, quando a gente tem uma avaliação quantitativa, eu consigo mostrar para vocês não só essa, mas o quanto ele faz. Olha aqui, ele chega em aproximadamente 15 graus de hiperextensão do joelho. Vocês estão conseguindo ver esse gráfico aqui do lado? Eu acho que a luz está forte aqui. Mas eu consigo medir isso daqui, o quanto ele está chegando de hiperextensão do joelho. Agora, uma outra coisa que alguém comentou também, mas nem todo mundo conseguiu observar, é isso daqui, ó. Repara agora o tronco dele, que legal. Eu vou voltar aqui para slow motion. Olha como é que o tronco dele está o tempo todo inclinado para o lado esquerdo. O tempo todo o tronco inclinado no lado esquerdo. E principalmente quando ele chega na fase de apoio terminal desse membro direito, o que ele faz? Ele inclina o tronco para o lado esquerdo para ajudar a tirar esse pé aqui do chão. De novo, olha só, quando ele estiver entrando agora no apoio terminal, olha como é que ele vai mexer o tronco para o lado esquerdo para ajudar a tirar esse pé do chão. Ó, é um movimento bem suave. E aí, pessoal, isso é muito legal, porque o que ele está fazendo são as duas alterações principais de movimento que a gente encontrou foram inclinação lateral do tronco para o lado esquerdo e essa hiperextensão do joelho no apoio terminal. O pessoal está comentando, tem uma pelve retrovertida, tem um desvio da pelve. Tem, pessoal, ele tem várias alterações. Ele tem várias alterações. Esse é um paciente que está com uma artrose avançada no joelho. Ele tem diversas alterações funcionais.
O grande ponto, e aí que vem a questão bacana da avaliação, é a gente conseguir entender de todo esse espectro de alterações que a gente identificou, quais são as alterações mais importantes para o quadro clínico desse paciente. Será que se o pessoal que falou de desvio de pelve retrovertida, se eu trabalhar em cima da pelve dele para deixar a pelve mais alinhada, o joelho dele vai deixar de doer? Ou será que trabalhar em cima daquela hiperextensão do joelho é mais importante nesse caso? O que vocês acham? Eu acho que é mais importante nesse caso a gente trabalhar em cima da hiperextensão do joelho. Principalmente quando eu complemento esse exame. Olha só, pessoal, que legal. O segundo exame que eu fiz com esse paciente foi um teste de agachamento bilateral. Opa. Olha só o que esse paciente faz quando ele agacha. Olha para onde ele joga o peso, pessoal. Todo mundo consegue ver que esse peso está deslocado todo aqui para o lado esquerdo para proteger esse lado direito? Todo mundo conseguiu ver isso? Ou seja, pessoal, os comentários estavam na frente. Calma aí, deixa eu... calma aí que eu vou ter que levantar essa tela. Calma aí, eu vou fazer assim no manualzão, tá? Ele vai agachar agora. De novo. Olha agora. Repare o peso todo deslocado para o lado esquerdo. Então, pessoal, o que esse paciente tinha? Um monte de coisa. Se vocês quiserem olhar, e a gente foi identificando precisamente, ele tinha alterações no tronco, na pelve, ele tinha alterações no quadril, no joelho, a pelve cai mais de um lado, o tornozelo não faz tanta dorsiflexão. Ou seja, esse paciente tem diversas alterações, é verdade. E é claro que ele tem uma artrose avançada desse joelho, ele está quase fazendo uma prótese. O grande ponto é, o que eu preciso trabalhar com esse paciente para melhorar o quadro clínico dele? O que esse paciente fazia no tratamento dele era fortalecimento de quadríceps de uma forma convencional. Ele, na verdade, estava até na academia fazendo exercício de cadeira extensora, exercício de agachamento, e esse paciente não estava tendo resultado. A Jordânia fez um comentário aqui bem legal, que ela deve ter muito déficit de ativação do quadríceps direito. Isso é exatamente o que esse paciente tem. Ele tem uma fraqueza bilateral, obviamente, só que a fraqueza maior do lado direito. Essa fraqueza, a minha interpretação, a forma que eu sigo, é que ela, na verdade, dificilmente você vai conseguir trabalhar com exercícios convencionais de fortalecimento. Porque toda vez, vocês repararam no agachamento desse paciente, toda vez que vocês têm uma proteção para esse paciente, toda vez que você tem uma proteção, esse paciente ele inibe o quadríceps. Toda vez que você bota agachamento, ele inibe o quadríceps. Toda vez que você faz uma cadeira extensora, ele vai usar o quadríceps, mas depois vai inibir. Ou seja, você fica durante o teu tratamento fazendo 1 hora de fortalecimento que for para ativar esse quadríceps, e as outras 23 horas do dia desse paciente ele está gerando estratégias de inibição. Eu postei no meu Instagram pessoal, lá no Buleporace, um vídeo, tem acho que uns 2 ou 3 dias, com um exercício possível que a gente usa para fazer com que esse paciente jogue carga no membro direito. Uma das formas que a gente vai se aproximando é você trabalhar dentro das posições
de resposta à carga, como a Jordânia falou, só que, Jordânia, esse paciente ele faz a hiperextensão, não é na resposta à carga, é no apoio médio e no apoio terminal. A gente tem que ensinar esse paciente a manter o joelho dele estável nessa posição, nessas fases da marcha. Eu vou postar amanhã alguns vídeos de alguns exercícios que a gente costuma utilizar para realizar ativação do quadríceps numa fase pré-fortalecimento. Começar a corrigir essa posição do tronco que estava muito inclinado para a esquerda para proteger o lado direito. Como é que eu posso readequar a posição do tronco dele para induzir carga nesse membro direito? O Leandro falou aqui de PNF, o PNF é uma das alternativas. Na verdade, o que a gente tem que fazer são exercícios que vão obrigar o paciente a usar esse lado direito. Então, você colocar esse paciente somente fazendo exercícios convencionais de fortalecimento, muitas vezes não vão adiantar se você não trabalhar dentro da função dele, da resposta à carga, apoio médio, principalmente nesse paciente apoio médio e apoio terminal. Vou mostrar para vocês algumas alternativas e como a gente pode fazer isso nos próximos dias. Eu vou postar. A Danuzi colocou levantar de um banco dando ênfase na perna direita. Seria uma forma. Uma das formas da gente fazer isso, você pode utilizar, é simplesmente pedindo para o paciente inclinar o tronco dele na diagonal para o lado direito. Ou seja, vocês estão aqui, eu estou meio que William Bonner aqui, tá, pessoal? De camisa polo, mas é bermuda. A quarentena faz isso, né? Você joga peso nessa perna diagonal dele. Ou você pode, como a Danuzi comentou, fazer exercícios. Eu vou chegar aqui pro lado. Exercícios, como é que, olha só, você fazer isso daqui, jogando peso só nisso aqui. Ou você fazer exercícios nessa mesma forma, usando o outro pé, ficando na ponta do pé. Deixa o pé esquerdo e você, como a Danuzi comentou, você fazer exercícios de levantar nessa posição. Já são exercícios que você pode utilizar. Grande questão é, um paciente com esse acometimento, nem sempre ele consegue realizar esse levantamento. E aí existem algumas outras formas que eu vou mostrar para vocês nos próximos dias. Pessoal, temos mais 5 minutinhos de live. Não vai dar tempo de mostrar todos os casos. Eu vou fazer uns vídeos para mostrar os outros casos. Um caso de LCA bem legal, o outro de fascite plantar, mas eu vou fazer uma live só de LCA e uma live só de fascite. Vocês têm alguma pergunta? Fico à disposição. Um pedido que eu quero fazer para vocês é que vocês, quando forem postar as fotos, printar, mandar, marca a Biocinética BC, marca o meu pessoal, o Guleporaz, e façam uma foto de vocês de casa, tá? Da onde vocês estão assistindo essa live de agora. Vamos levar a sério essa história do fique em casa, tá? Vamos levar a sério isso. Então postem vocês assistindo aqui de casa essas lives. Agora perguntaram quais os horários que da live. Ainda não tenho um horário definido. Eu coloquei hoje 5 horas. Eu estou pensando mais para frente. Eu vou lançar algumas perguntas dessas no Instagram, para ver qual o melhor horário para vocês. A live é para vocês. Então eu não sei se é no meio da tarde, se é no final da tarde. No meio da tarde é aquele horário meio vazio quando a gente está em casa. Eu não sei se eu coloco 2, 3 horas. Mandem depois, eu vou colocar amanhã essas perguntas para vocês definirem quais são os melhores horários de live. Tudo bem, pessoal? Fico à disposição. Eu espero que tenham gostado bastante da live. Estamos tendo algumas perguntas ainda. Dá para fazer uma boa transferência de posição decúbito dorsal para a posição em pé? Existem várias formas da gente fazer isso. Na verdade, a gente, para um paciente desses graves, a gente vai sempre passando de posição a posição. É uma coisa que a gente precisaria de um pouco mais de tempo, mas a gente pode falar disso mais para frente. Pessoal, eu conto com todos para sairmos juntos dessa crise causada pelo coronavírus. Levem a sério
não é brincadeira, não é mídia fazendo exagero, é de verdade. Fiquem em casa e contem comigo o que vocês precisarem. Eu também estou de casa direto. Se precisarem de material, se quiserem sugerir temas, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tudo bom, pessoal? Muito obrigado e aguardo todos na próxima. Tchau, tchau.